Boa noite. Chegamos para o programa Nascido da Visão de Ismael Mateus. Mas hoje, infelizmente sem ele, o principal protagonista deste espaço, o nosso comentador residente, Ismael Mateus, partiu para sempre, na terça-feira, 1 de outubro deste ano. Partiu de forma trágica, como partem os grandes homens, aqueles que apenas o vazio pode substituir. Um acidente de viação levou-o numa estrada sem fim, para a eternidade. O nosso Ismael, nos últimos 4 meses, num universo de 18 edições, apresentou-nos a sua visão sobre os diferentes temas da atualidade informativa. Partilhou connosco o seu conhecimento e a sua alma. Foram 18 edições do VIM, em que Ismael doou o seu conhecimento e o seu saber neste set. Como alguém a estender a mão para ajudar, mas sabendo da reciprocidade do gesto. Era um homem faminto de conhecimento, permanentemente aberto para aprender com Angola e com os angolanos, com o mundo. Hoje vamos recordar alguns dos principais momentos deste programa que já era uma referência em vários segmentos da nossa sociedade. Esta é a nossa homenagem ao nosso comentador, ao jornalista, ao professor e ao escritor também. Um homem versátil e comunicador nato que falava sobre tudo, mas absolutamente tudo, desde política, economia, desporto e a cultura. Vamos acompanhar os melhores momentos que marcaram o Visão de Ismael Mateus, que estreou aqui na TV Girassol no dia 31 de maio deste ano. Boa noite, bem-vindos à primeira edição do programa Visão de Ismael Mateus, um programa de opinião onde vamos analisar todas as sextas-feiras os temas que marcam a atualidade na semana aqui na Girassol TV. O nome do programa diz tudo. Ismael Mateus é o comentador residente deste programa. Ismael, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Iracema. Bem disposto, Ismael? Bem disposto. Preparado para o primeiro programa? Sim, mas deixa-me dizer 2 coisinhas. Vamos a isto? A primeira é que é um privilégio voltar a fazer televisão, juntar veterania, já sou um bocado mais velhinho, a barba, Sim. E gente nova, juntar também um programa de opinião sobre temas da atualidade, mas que é importante que se faça opinião, marcando também, apesar de não ser jornalismo, marcando também algumas notas. Primeiro, pluralismo, sempre. Equilíbrio, tolerância e diversidade. São essas as notas que eu espero poder trazer neste programa e espero que tu me ajudes a trazer. Exatamente, Ismael. Da minha parte também é uma honra muito grande voltar a fazer televisão e consigo, Ismael, vamos dar o tiro de largada, vamos ao primeiro tema de hoje, vamos falar sobre o acordo entre as centrais sindicais e o governo. Eu pensei que fosses começar pelo futebol, uma coisa política. Já lá vamos, vamos começar primeiro. Tu tens cara de Petro, não é? Não é bem assim, Ismael, não é bem assim. Mas, por favor. É mais uma edição do programa de Visão de Ismael Mateus. Sim. Espero. Também é bom para mim, é bom para os telespectadores. Acho que temos tido boas críticas, não é? E isso tem-nos permitido também corrigir o tiro, tem-nos permitido fazer melhorias. Foi uma semana, enfim, tranquila. Mas com muitos acontecimentos. Sim. Senti um bocado inveja dos ivoirienses, porque conseguiram que o presidente João Lourenço se vestisse de africano, não é? Aproveitando um grupo tradicional da Côte d'Ivoire. É uma lição que nós temos que aprender, não é? Nós temos vários grupos aqui, nós cometemos o erro de colocar aquela farda às nossas autoridades tradicionais e nós temos que aprender com países como a Côte d'Ivoire, como o Ghana, como outros,
onde se permite que os grupos etnolinguísticos tenham a sua própria expressão, Sua identidade. E depois exibem isso com orgulho. Como é que se sobrevive a estas alterações constantes? Calma, Iracema. Essa realidade, para nós chegarmos a essa realidade, é preciso colocar isso sobre a mesa. Isso é um fator que influencia sobre os preços. Outra realidade que vou lhe dar. Por que é que nós compramos tudo a grosso? A senhora vai à praça e tentar garantir que não venha faltar nada em casa até isso é mentalidade, isso é mentalidade dos tempos de guerra. É a ansiedade que levou a que todos nós tínhamos que ter uma arca. Olha, eu tenho que ter uma arca e tenho que comprar uma caixa de coxa. Podemos justificar, por exemplo, com esta forma de compra, com as alterações constantes. Eu, no mês de abril, compro o saco de arroz a um preço, no mês de maio, o preço é outro. Minha senhora, para o raciocínio é outro. Não, o raciocínio é outro, Iracema. O raciocínio é outro. Você tem pouco dinheiro. Você tem que aprender a gerir o dinheiro. Em vez de gastar 21 mil para comprar 25 sacos de arroz, compra o quilo que você precisa. E se você comprar o quilo que você precisa, é pouco dinheiro e aprenda a gerir o dinheiro. Deixe-me, espera um bocado, não se apresse. Famílias mais alargadas. Deixe de fazer da advogada do diabo, minha senhora. Ouça primeiro o meu raciocínio, Pode continuar, Ismael. A questão tem a ver com também o vendedor. Por que o vendedor não baixa o preço? Porque ele não faz estoque. Porque ele vende aos sacos. Ele traz um contentor de arroz e junta 10 pessoas, ou junta 30, e despacha o contentor. Até se usa essa expressão, despacha o contentor. Noutros países é diferente. Ele tem o contentor, vende aos poucos e, portanto, baixa o preço para vender mais. Nós não, nós fazemos o contrário. Ele despacha tudo, compra outro contentor e volta a despachar, porque vende aos lotes, vende quase como grossista. Ou seja, em vez de armazenar ele próprio, nós é que armazenamos em nossa casa. E por isso a senhora deve ter lá 50 quilos de arroz, mais 50 quilos de açúcar, mais 50 quilos. Quando aquilo que é normal, que devia ser normal, é ter só o arroz que vai usar, tem 1 quilo esta semana, na próxima semana conta os tostões e vai comprar mais 1 quilo, que é aquilo que vai usar. Portanto, o que eu estou a dizer é, independentemente das medidas que o governo está a ter, é preciso nós também começarmos a levar as pessoas a ter um trabalho, lá está, outra vez, mudança de mentalidade, para levarmos as pessoas a alterar os hábitos de compra. Mas a compra de 1 quilo de arroz, Ismael, diariamente... A senhora come 25 quilos? Eu não como 25 quilos, Ismael, mas... Como 1 quilo de cada vez. Sim, mas há casas, existem residências, Ismael, que as pessoas consomem diariamente mais de 1 quilo. 25 quilos? Mais de 1 quilo de arroz. Sim, mas então consomam quantos? Mas todos os dias atendendo a vamos lá ver a lógica desse teu argumento. Quanto é que essas famílias que tu dizes consomem por semana? Depende, o arroz é sagrado em muitas casas. Sim, está bem, mas qual é? Vamos dar um número. Vamos imaginar 10 quilos. Então compra os 10 quilos. E 10 quilos de arroz. Eu não sei se a senhora cozinha arroz, mas o arroz, com uma caneca de arroz, ele cresce, sabe disso, não é? Depende do arroz, Ismael. O arroz atualmente já não cresce. Esse é o argumento só do contra já. Não cresce. Esse é o argumento do contra, Iracema. Tu sabes disso, que eu tenho razão, não é? Portanto, se essa família precisa de 10 quilos, compra 10 quilos. Não é? Esse hábito de armazenar, nós trouxemos dos tempos da guerra. Não, eu vou já comprar agora porque na próxima semana pode não haver. O que nós temos que dar é garantias no mercado. Por quê? Eu compro os 10, quem tem que armazenar não sou eu com a minha arca, não é? Quem tem que armazenar é o comerciante. E ele, quando vir que tem a casa cheia de arroz, vai baixar o preço para poder vender mais. E não o que se passa neste momento.
ele tem a casa cheia de arroz, despacha aquilo em 2 dias, compra outro contentor, despacha em 2 dias e ele continua a subir o preço. Não é sustentável criar posto médico, criar centro de saúde, criar hospitais, sem comparticipação do cidadão. Nós temos que refletir seriamente na comparticipação do Serviço Nacional de Saúde. Garantir que os mais pobres sejam protegidos pelo Estado, mas a senhora que tem um bom salário pode pagar... Tem provas do que está a falar, Ismael? Sim, mas eu olho para si, tem bom salário. Pode pagar um bocado, tem ali o seguro, paga uma parte, não é? O Ismael Mateus pode pagar, sim, mais o PCA da Girassol, mais os outros todos. Ou seja, nós temos que ir buscar os cidadãos, aqueles que podem comparticipar, essa comparticipação, para que o serviço de saúde possa atender os mais necessitados. Mas o pobre não pode comprar dólares. Por quê? Por quê? Por que é que nós estamos a dizer que um indivíduo lá que trabalha no 30, não é? Que tem poucos recursos, que não tem acesso, ele pode comprar dólares, não é? E, portanto, isso é algo que o nosso governo tem que alterar. Mas eu acho que há 2 coisas que me incomodaram nessa visita. Primeiro é a obsessão dos jornalistas com o tema da imigração. Foi uma loucura. Os jornalistas não queriam falar de outra coisa senão do consulado português e dos vistos. E por outro lado, é o primeiro-ministro português ter alimentado isso, ao ponto de dizer que os angolanos que se formarem e quiserem trabalhar em Portugal, disse-o aqui, disse em Benguela. E eu achei de uma deselegância. Por quê, Ismael? A senhora acha elegante o primeiro-ministro português estar a abrir a possibilidade dos quadros angolanos irem trabalhar para Portugal? Eu não acho nada. Sim, mas por isso é que eu estou... Eu, Ismael, acho... Queremos entender esta visão. Sim, mas é por isso que eu acho que... Eu não gostei. E eu tenho direito a não gostar. Acho que não me pareceu elegante, não é? Eu acho que mesmo que se faça um acordo de formação, faz para os angolanos trabalharem aqui, não é? Ok, estamos a fazer um acordo com Portugal, para que os quadros angolanos formados por Portugal estejam ao serviço da República de Angola. Todos nós, nas nossas famílias, temos gente que tem mais do que uma mulher. É muito comum. Mas acha isso normal, Ismael? E por que não é normal? Se as pessoas praticam, isso existe. O normal é o que vem na lei ou o normal é que as pessoas praticam? Esse é o problema do Código. O Código quer que todos nós tenhamos uma aceitação. Mas, na verdade, a prática diz o contrário. Acha que o Código atual está desajustado à nossa realidade? Está, com toda a certeza. Só aqui este elemento. Nas zonas rurais, as relações poligâmicas andam à volta de 42%. Nas zonas urbanas, 14%. Os 2 exemplos extremos, um é Kwanza Norte, outro é Luanda, mas representam as zonas rurais de um lado e as zonas urbanas. 42% quer dizer que quase metade dos casais que existem têm relações poligâmicas. Isso é um problema que não pode estar à parte da sociedade. É um problema que tem que estar refletido no nosso Código de Família. Há muita gente com relação poligâmica, mas sem condições. Ismael. A primeira regra, quando alguém quer ter uma relação poligâmica, é que tem que ter capacidade para suportar a família. Mas a realidade mostra o contrário, Ismael. Não, a realidade não mostra o contrário, porque o que estás-me a falar são relações de adultério. Eu escondo da minha mulher o facto de eu ter uma segunda mulher, eu escondo isso e vou
como se diz, Luanda 2, né? Vou costurando para fora. Segundo funge. Sim, segundo funge. Isso é adultério. A relação poligâmica tem regras. E a regra é a assunção perante a família de mais um membro da família. Isso parece complicado, mas não é nada complicado. Tem a ver com a salvaguarda dos direitos das pessoas. É claro que há pessoas que foram educadas, como eu, que foram educadas a ter relações monogâmicas. Ok, tem esse seu direito, mas nós também temos o direito a ter que no nosso Código de Família se respeitem as pessoas que têm outra cultura. O Código de Família precisa ser revisto, completamente, precisa ser atualizado. Exatamente. E as relações precisam ser reconhecidas também. Exatamente. E garantir que nós não tenhamos... para a nossa sociedade. Primeiro impacto é, não vamos ter tantas mulheres a serem líderes de família. Famílias monoparentais. Exatamente. Não vamos ter porque grande parte desses casos são mulheres que não são oficialmente reconhecidas. E o primeiro caso que tem a ver é reconhecimento. Claro que vamos ter problemas, mas essa é a regra. A regra é, quem quer ter casamento poligâmico tem que garantir que o seu parceiro saiba e tem que oficializar, tem que fazer o casamento tradicional, tem que cumprir as regras e tem que ter capacidade para ter o segundo funge. Olha, só quem deu o recado poderá dar o feedback. Só quem deu o recado poderá dar o feedback. Ah, bom. Agora que vamos fazer intervalo, Ismael Estou a policiar-me para não ser agressivo. Para não ser agressivo. Agora que vamos para o intervalo, Ismael pode consultar o telefone. Acredito que esta pessoa, a esta altura, vai estar ligada ao programa e depois vai dar o feedback se o Ismael está a se portar bem ou não. Pelo menos nesta primeira parte. Não agredi a senhora. Mas eu não me sinto agredida. Alguns dos melhores momentos deste programa, aqui na TV Girassol. Uma homenagem ao Ismael Mateus, que era a principal figura deste programa, o protagonista, que partiu para a eternidade. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco nos voltamos para a segunda parte, onde vamos ter também outros momentos, os melhores momentos do Visão de Ismael Mateus. Até já. E aqui estamos nós, diante de uma instituição onde as pessoas clamam por justiça, clamam por muita coisa e não se faz. Vamos mostrar-vos as nuances, vamos mostrar-vos tudo. Vamos falar de nós, sobre nós, o que devemos fazer, o que são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. É para zelar, para falar, é para denunciar. Zela, meu povo. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe.
Está a chegar a 4ª edição do Festipub, o festival de publicidades mais fixe de sempre. Vem inspirar-te com ideias para lá de criativas, onde as cores, formas e textos ganham vida. Vais aprender muito com convidados incríveis e temas interessantíssimos nos Festi-Talks. Participa do Festipub de 23 a 25 de outubro no Centro de Convenções de Talatona. Apoio institucional Mintix, B-Executive, Delta Q, Lego, Select Services, Freedation, Media Partners, Rede Girassol. Uma vez mais, boa noite. Voltamos nesta edição especial. Hoje estamos a homenagear o nosso comentador, Ismael Mateus, que partiu de forma inesperada na terça-feira, no dia 1 de outubro. Tornou outubro negro e não rosa, como tem sido habitual, num acidente de viação. Neste momento, o corpo de Ismael Mateus está a ser velado no quartel-general do Comando do Exército, ex-RI-20. Momento que está a ser marcado por várias homenagens. Os restos mortais de Ismael Mateus vão a enterrar amanhã, no cemitério da Santana. Hoje, ele é a nossa personalidade da semana. E vamos continuar a recordar alguns dos principais momentos deste espaço, onde tínhamos a sua visão. O que a senhora sabe fazer? Quem? Eu? Sim, costura. Sabe cozer? Não, eu não posso estar a responder. Ismael, quem tem que fazer as perguntas aqui sou Ou seja, eu. não sabe cozer. Pronto, mas vamos imaginar Podemos que a senhora... inverter Sim, os papéis. Vamos imaginar que a senhora soubesse cozer. Comprava uma máquina de costura. Mas não tem provas. Está bem, Se mas calhar, comprava uma eu não máquina posso de assumir costura. aqui nada. Juntava ali duas amigas, fazia um espaço para fazer umas balalaicas, ia ao Funeia e conseguia crédito para o seu negócio. Ou fazia uma cooperativa. Muito bem, então vamos agradecer a todos os nossos telespectadores que mandaram mensagens para nós no nosso WhatsApp. Volto a repetir o 948 52 tirando aquele 18 senhor que 73. escreveu com Ismael. Dizer Tirando que, esse... tirando Ismael, está tudo bem, não é? Claro, Um abraço a todos os nossos telespectadores que a esta altura estão ligados a Oxalá nós. continuem a colocar questões, não é? Sim. Porque nos ajuda também primeiro a perceber quais as questões que nós levantamos que despertam o interesse dos telespectadores. E, em segundo lugar, nos dá a oportunidade para esclarecer melhor algumas das nossas ideias. Quando tu começas a pressionar, Ismael, o tempo, e, portanto, isso permite depois que nós ajustemos a comunicação. E a realidade que nós vivemos é, a maior parte de nós, não sei o seu caso, mas na minha geração, no meu caso, a maior parte de nós vem de famílias que as mães fizeram trabalho doméstico. E hoje, com os filhos formados, nós temos a obrigação de assegurar condições para os trabalhadores domésticos terem outra vida. E isso começa então por maior informação sobre isso, maior proteção aos trabalhadores domésticos e melhor tratamento. Olá, Ismael, boa noite. Espero que tenhas tido uma ótima semana. Tranquila, normal. E por onde vamos começar esta edição? Pela Liamba. Pela Liamba. Acho que é surpreendente a quantidade de Liamba que foi encontrada, apreendida, não é? O Serviço de Investigação Criminal. Eu acho que era bom vermos a imagem, mas é impressionante, não é? Uma tonelada, não é? Mais de uma tonelada. Mais de uma tonelada? Como é que sabes? Estive a acompanhar as notícias também. Então, é muita... Tudo de Malange, não é? Portanto, bom, isso quer dizer várias coisas, não é? Se há só com uma pessoa uma tonelada, isso quer dizer que há produção.
quer dizer que há consumidores. Não é? Portanto, é um problema que tem que começar a ser equacionado. Não vale a pena... Não podemos minimizar. Não, e pelo tempo que nós temos tido já problemas com a circulação, com a legalização da lhamba, eu acho que nós devemos fazer uma discussão sobre isso. Não é? Porque o que eu me pergunto é, o uso medicinal, por exemplo, e por que tanta gente nos nossos campos usa a lhamba sem qualquer problema? Quer dizer, então, vamos discutir, não é? Porque não faz sentido pensar que é meia dúzia de pessoas que se escondem e tal, fumam uma pica. Não, o problema é maior. Quando há 1 tonelada com uma pessoa, não é? E quando há tanta produção, só de malange, não é? Que até dá direito a brasileiros gabarem isso nas redes sociais. Temos aqui um problema, é melhor... Segundo informações, esta quantidade seria comercializada em apenas 2 dias. Já viu? Portanto, para consumir 1 tonelada de lhamba durante 2 dias, há muito consumidor. Então, é melhor fazermos uma discussão tranquila sobre o assunto. Mais aberta. Sim. Como é que a gente... O que é que as pessoas sentem a consumir isso? Quem consome isso? Porque Por que consome? há mercado, isso é mercado. Portanto, e há produção. E há muita produção. E, portanto, temos aqui um problema. Eu acho que com serenidade nós podemos falar sobre o assunto. Muito não é? bem. Eu estou, sobretudo, preocupado com o uso medicinal, mas também com outros usos, não é? O lazer, o uso recreativo. Então é preciso discutir o assunto. Eu não gosto muito de tabus e acho que tem que haver realmente uma discussão sobre o assunto. Sobretudo temos que olhar para quem consome. Essa ideia de que são meia dúzia de pessoas, eu penso que está errada. São pessoas que... por aquilo que vejo, há inclusive pessoas que já consomem há muitos anos. Que já têm um histórico... E, portanto, conseguem dar o é seu preciso, testemunho? Eu acho que é preciso abrir essa discussão. Muito bem, Ismael. 60% das empresas angolanas fecham em menos de 3 anos de operação, dados avançados pelo administrador executivo do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, Braulio Augusto. Ismael, uma percentagem alarmante. E um contraste entre aquilo que se diz sobre o atual ambiente de negócios no país, as oportunidades e o que realmente está a acontecer. Não tem necessariamente que ser contraditório. Ou seja, nós podemos ter um clima de criação das empresas e depois não haver condições, que é o que parece, para elas se manterem no mercado. O que é que está a acontecer, Ismael? Não, está a acontecer o que toda a gente reclama, o que toda a gente já diz há muito tempo. Nós próprios aqui já dissemos que era preciso que a UGT tivesse uma visão mais patriótica do país. É claro, a GT, no caso. É claro que o país precisa de dinheiro, essa coisa toda, mas as empresas não aguentam com o peso. A pressão. Sim, fiscal. O peso fiscal é enorme das empresas. E esse é o maior problema. Os impostos. Exatamente. É o maior problema. Nós devíamos adotar impostos mais baixos para que nós pudéssemos ter taxas de sobrevivência das empresas mais altas. 60% das empresas morrerem até os 3 anos é enorme. Isso representa um pedido de socorro das empresas. Como é que pode haver emprego se 60% das empresas morrem? Não é? E, portanto, temos que avaliar. Claro que não é só a questão do peso fiscal, mas o grande problema é o peso fiscal. Porque o que acontece aqui é que nós abrimos a empresa. Passado pouco tempo, já temos que começar a pagar impostos. Nem há sequer uma moratória. E, portanto, as pessoas, com a alta do custo de vida, com as dificuldades da afirmação, com a debilidade em termos de
formação que todos nós temos, que reconhecidamente os nossos pequenos empresários têm, isso acaba por se refletir na capacidade e nos critérios de sustentabilidade das empresas. Acha E, que portanto, deveria existir uma moratória para quem abre uma empresa logo nos primeiros meses ou se calhar no primeiro ano Não, tem que da sua existir atividade? diversas políticas para proteger o emprego. Para proteger quem dizer aqui assegura, algumas, Ismael. para quem assegura o emprego, não é? E, portanto, a primeira, eu acho que é isso que acontece em muitos países, é definir os impostos por escalões. Não é? Definir os impostos por escalões. Para as micro, pequenas e médias empresas. Exatamente. Não tinha que ser, por exemplo, como acontece... E definir, nós temos essa definição de modo muito alargado, mas era preciso definir de modo mais diversificado, com escalões mais pequenos, não é? Para permitir que as pessoas pudessem pagar. Toda a gente, quando as empresas reclamam, não é que não queiram pagar. O problema é como não têm estrutura para pagar o que se pede. Logo, acabam declarando falência, acabam mandando as pessoas para o desemprego. E é isso que precisa. Nós precisamos, na verdade, de um programa nacional de salvação das pequenas e médias empresas. Os bancos trabalham com o nosso dinheiro. Se eles não forem responsáveis a dar o crédito com o nosso dinheiro, nós corremos riscos, nós que somos depositantes, corremos o risco de ficar sem o nosso dinheiro. E, portanto, aquilo que nós exigimos é exatamente que os bancos sejam rigorosos, não é? Para garantir que quem deposita possa ter de volta o seu dinheiro, não corra risco. Isso quer dizer, como eles usam o dinheiro dos depósitos para esse capital de giro, isso quer dizer que eles precisam de emprestar com responsabilidade para terem isso de volta. Estamos a falar da questão das garantias. Sim, das garantias, naturalmente. Para os cidadãos, para Portanto, os particulares. a crítica que se faz aos bancos é correta na medida que os bancos têm que ter uma visão virada para o crédito. Mas não um crédito sem avaliação, é um crédito responsável. E para ser um crédito responsável, é preciso trabalhar num conjunto de situações na própria sociedade. E a primeira é, as pessoas têm que ter capacidade de endividamento. Não é? Eu não posso chegar a um banco, olha, então aqui eu venho com os meus lindos olhos e quero um crédito. Primeira coisa que o banco tem que perguntar, sim senhora, o senhor quer um crédito, o que é que o senhor tem de propriedades? Garantias reais, exatamente. Que é isto que normalmente os bancos e, portanto, exigem para os particulares que é nisso que a sociedade tem que garantir, tem que trabalhar para que as pessoas possam ter bens. E aí entra a questão do NIP, não é? O número de identificação exatamente. predial. Isso quer dizer que as pessoas vão poder registar as suas casas, vão poder registar os seus terrenos e usar esses meios, esses bens como garantias. Esse é que tem sido a maior parte dos problemas. Há pessoas que têm terrenos, mas não conseguem, têm dificuldades em passar os terrenos para o seu nome. E têm dificuldades depois, porque não os passam para o seu nome, de oferecer isso como garantias. Eu tenho uma dívida. E dizem-me assim, olha, você agora vai ficar sem o NIF e o NIF não impede-me disso tudo. Então como é que eu vou pagar se agora não tenho acesso à conta bancária? Indo a uma das agências, a um posto fiscal. Pagando? Sim, pagando. Sim, mas como é que eu pago? Mas como é que eu pago se deixo de ter acesso? Porque há um impedimento do NIF. Eu deixo de ter acesso à conta. Fico impedido de fazer operações. Mas a partir do momento que o contribuinte vai à AGT para regularizar a sua situação, a coisa não fica, o cenário, não há um desbloqueio, Ismael? Eu adoro quando fazes de advogado. Não, mas é o que nós todos queremos aqui compreender. Sim, mas está impedido de realizar operações bancárias. A questão central é, eu tenho o NIF suspenso. O NIF suspenso está na lei, diz impedimento. Fica impedido de abrir conta bancária. Fica impedido de, inclusive, receber pagamentos do Estado. Muitos desses indivíduos têm dívida, são credores do Estado. Ele fica impedido. Ok, ele chega lá e diz, olha, vim pagar a minha conta. E a AGT, tu achas que a AGT diz, olha, agora eu vou desuspender para o senhor ter acesso à conta?
Aí uma Podem existir pescadinha. alguns mecanismos Pô, para é uma poder- pescadinha. Portanto, aquilo que eu defendo é, não deve ser a AGT a determinar essas punições. Vamos falar do mercado imobiliário. Dizia Isso é eu, um assunto importante. o sonho da casa própria, o arrendamento de habitações, contratos e pagamentos, o que a lei prevê e os intermediários. Vamos olhar um pouquinho também para as centralidades do A senhora país. colocou-me assim tantos problemas. Onde é que quer que eu comece? Vamos já começar com o sonho da casa própria, Ismael. Isso é um erro. Continua a ser um desafio. Isso é um erro. Um erro porquê? É um erro. Não é? Porquê? Porque a confusão começa exatamente aí. Criou-se a ideia de que toda a gente tem que ter uma casa própria. Mas não é o que qualquer um pode ter, Ismael, nesta altura? Não. O erro está aí. Pode ter casa própria quem tiver condições de pagar casa própria. Mas acha E tem as que se pessoas criar não as têm condições. E tem que se criar as condições para que aquele que não tenha a possibilidade de ter casa própria tenha a possibilidade de arrendar. Entramos numa loucura da casa própria e que toda a gente tinha que ter casa própria. Um indivíduo de 18 anos começa a trabalhar ontem, muitas vezes nem está a trabalhar, tem que ter casa própria, não é? O pai vai comprar casa própria para o filho que ainda não trabalha. Quer dizer, é uma loucura. E o problema começa aí. Nós temos que criar um mercado que permita o arrendamento. Mas se o pai para tem quem... condições de oferecer uma casa ao filho, não pode, Ismael? Mesmo que o filho não esteja a trabalhar, o pai não pode? Oh, minha senhora. Ou seja, eu trabalho, não tenho acesso à casa. E o pai, que tem posses, pode comprar a casa para o filho. Mas o Ismael disse que a casa própria é para quem tem condições. E se o pai tem Por condições isso mesmo, por de isso pagar mesmo. a casa para o filho, É só, Iracema, é só pedir que eu te explico a minha ideia. ajuda-nos Sem problema a nenhum. compreender, Ismael. Exatamente. Mais de 300 pessoas burladas com promessa de emprego. Ismael, pessoas menos instruídas ou menos atentas? Bom, essas coisas a gente diz assim baixinho, não é? É bem feito, não é? Mas porquê? Oh, minha senhora, com tanta burla que tem havido, com tanto anúncio de todos os meses, aparece isso. Eu pego 200 mil kwanzas, vou dar um cidadão que vai meter a filha não sei aonde, que vai meter a prima. Não é um reflexo da falta de emprego, Ismael. As pessoas estão desesperadas. Oh, minha senhora, desde quando é que a falta de emprego representa a burrice? Quer dizer, por amor de Deus, eu sabendo que já existem burlas, vou com calma, no mínimo, vejo, informo-me, tento ter informação. Depois de ter dado dinheiro, agora está a esconder a cara. Está a esconder para... Não, agora mesmo devia dar a cara, para todos nós vermos, essa foi. As vítimas são culpadas? Se as vítimas são culpadas, também são, não é? Também são, porque se colocam a jeito. Claro que a culpa principal não é do indivíduo maléfico, aldrabão, burlador, que faz o golpe. Mas esse golpe só acontece porque há gente que insiste em tentar dar a volta ao assunto. Nós vemos nas instituições públicas, é comum. O indivíduo tem uma carta de condução. Tem que resolver a carta de condução. Para lá fora, não é? E vai falar com o homem lá fora a dizer, olha, resolve o meu problema. E depois, quando é burlado, diz, Jesus vai para a televisão dizer, olha, eu fui burlado. Não. Só existe essa burla porque o burlador está lá no seu cantinho e alguém vai ter com o burlador, olha, estou aqui, burle-me. Não é? E sobre questões... E o mesmo acontece com o problema das entradas nas Forças Armadas, na polícia, não é? Esse negócio existe, é verdade, mas também existe porque é alimentado pelas pessoas que querem passar pelo sistema. E, portanto, tem responsabilidades duplas. Tem o burlador, que existe e que deve ser condenado, mas também as pessoas se colocam a jeito.
Isso é preciso dizer. Nós temos que deixar, os jornalistas têm que deixar de passar a mão nas pessoas que se colocam a jeito. Mas sobre Por que burlas, que a Ismael? Fernandinha, que estava a falar, a Fernanda, não colocou a pessoa a dizer, mas senhora, você não costuma ouvir as pessoas a dizer que há burladores? Só soube que havia burladores depois de ficar sem dinheiro? Não é verdade isso. O problema é que nós estamos sempre a passar a mão sobre quem se vai entregar ao burlador. A senhora também está insistindo nesse assunto. Deve ter sido também, já deve ter entregue aí alguns burladores. Não estou aqui para falar sobre mim, a visão é de Ismael Mateus e sobre burlas. Mas e sobre isso, burlas, Ismael, temos já outro... Mas isso, outro... Iracema, é preciso dizer, nós também nos colocamos a jeito. Nós não vamos sem antes deixarmos aqui a nossa música de encerramento para os nossos Deixo contigo telespectadores. hoje. Eu não tenho essa responsabilidade. Deixo contigo hoje. Mas a responsabilidade é tua, Ismael. Não, temos semana, setembro, música angolana. Acho que nós devemos... E, portanto, vamos ter gente nova. 2 jovens, Toti Samed e... Como é que ela se chama? A cantar... Aline Frazão. Sim, Aline Frazão. Obrigado. E, portanto, boa escuta. Kizua kingia mi kwanunga Gano pingi gano tiondo makamba Mwajinye Kalunga kituya amba ketu vutu ketu Kalunga kwenyo kumani sinawamba Senga kijidilungo sukuizun kwatakana. A nossa singela homenagem ao Ismael Mateus. Normalmente, neste espaço, nós tínhamos o quadro Personalidades da Semana. E hoje trazemos uma única figura. E a nossa personalidade da semana, nesta edição, é o Ismael Mateus. Chegamos ao fim desta edição do VIM, a última. Estivemos aqui a homenagear o principal protagonista deste espaço, Ismael Mateus, que nos deixou para sempre. Esta foi também a última edição do Visão de Ismael Mateus. Uma jornada interrompida pelo destino. Nos despedimos de ti, mestre, professor, colega, pai, amigo e mentor. Neste momento, o corpo de Ismael Mateus, como eu já fiz referência, está a ser velado no quartel-general do Comando do Exército Echelon 20, momento que está a ser marcado por várias homenagens ao homem que partiu para a eternidade. Os restos mortais vão enterrar amanhã no cemitério da Santana. É um até sempre, Ismael Mateus. Boa noite.